Que Deus continue abençoando nossa amada irmã Miriam. Você pode se colocar de pé nessa hora? Nós vamos ouvir a palavra do Eterno nessa noite. Nessa noite o mensageiro, aprove a Deus que vi esse lugar para continuar falando nossos corações. O diácono Adriano estará trazendo a mensagem da parte do grande Deus. Eu creio que nessas noites de quarta profética, inundados pelo teu amor, Jesus, creio que Deus vai continuar inundando nossos corações. Boa noite, graças e paz. Pode sentar. Aleluias. Responsabilidade, né? Vim trazer uma palavra depois do apóstolo Fernando. Mas amém. Bom, esses dias, na verdade o apóstolo André, não o Fernando, tinha me pedido para trazer uma palavra na quarta-feira passada, mas por conta do trabalho eu não consegui, e aí a gente combinou de estar aqui nessa quarta. Durante esses dias eu venho pedindo a Deus uma palavra, e algo desses dias, aí eu vim no domingo e veio me chamando a atenção, é sobre esse tema. Mas antes, gostaria que você fechasse seus olhos e pudesse orar comigo. Soberano Deus e Pai, ó Deus, quero te pedir nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor venha me usar. Eis-me aqui, Pai, me coloquei a fazer a tua obra, a trazer uma palavra nessa noite. E creio que foi o Senhor que direcionou esse momento para eu estar aqui, para aprender com essa palavra que o Senhor já direcionou ao meu coração e falou muito comigo. E peço que da mesma forma o Senhor venha falar com o teu povo nessa noite, Pai, que possamos sair daqui ainda mais convictos de quem és Ti em nossa vida, Deus. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Sobre esse tema, é tempo de avançar. Esse banner, esse tema, é uma palavra profética sobre a minha e sobre a sua vida. Mas ele está aqui e ele pode ser apenas um banner na minha e na sua vida. Pode ser um lugar para se tirar uma foto, pode ser um banner para esconder aqui a passagem, igual agora dos levitas, mas ele tem que ser a nossa vida uma palavra profética. Eu te pergunto nessa noite o que hoje, dia 2 de fevereiro, né? O que eu e você já fizemos para avançarmos nesse ano de 2022. Talvez você possa dizer assim: você não sabe o que eu estou passando, Adriano. Você não sabe as coisas que estão acontecendo na minha vida. Mas Deus é Deus em qualquer circunstância da sua vida. Mas o que Ele espera de nós é uma confiança para que as coisas venham se cumprir, para que aquilo que Ele já determinou na minha e na sua vida venha se cumprir. Mas Ele requer uma confiança a mais de mim e sua. Eu quero ler com você Provérbios capítulo 3, verso de número 5. Eu quero que a partir de hoje, quando você entrar por essas portas, você vai olhar aqui para frente, não tem como. Você vai olhar para o banner e você vai se perguntar o que eu já tenho feito para a minha vida avançar, seja ela no natural ou no espiritual. O que eu tenho feito para que minha vida avance? Quando eu falo de confiança, essa passagem, ela fala justamente sobre isso. Confie no Senhor de todo o seu coração. E me chama a atenção porque ela fala de todo o seu coração. Porque muitas das vezes falamos, eu confio em Deus, mas não depositamos totalmente a confiança nele. E ela diz, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O
Senhor quer a confiança total minha e sua, mesmo em meio a tudo isso que você está passando. E para respaldar, para a gente olhar para a Bíblia e ver situações, ou no caso hoje, uma situação que eu não acredito, irmãos, que a minha e a sua seja pior do que essa. Eu quero trazer uma passagem que vocês conhecem muito bem, que é a passagem de José. Eu não sei, como eu disse, o que você tem passado, mas eu não acredito que o que José passou, a sua situação, a minha situação seja pior. José, você conhece bem a história. Ele conta um sonho para os seus irmãos. Abre comigo lá em Gênesis, eu quero ler só o versículo número 5, lá em Gênesis 37. Essa passagem de José fala-se muito do sonho dele, mas me mostra aqui também uma confiança em Deus que esse homem tem. Gênesis 37, verso de número 5, diz assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, e por isso o aborreceram ainda mais. Eu quero trazer aqui só a parte do sonho. Ele sonhou, porque talvez é tempo de avançar. Talvez você está pensando em algo novo. Não estou dizendo que não possa ser, mas talvez é tempo de avançar no seu sonho que você esqueceu, no seu sonho que você achou que não dá mais, no seu sonho que você talvez ache que para você não vai dar para realizar. Sonhou José. Entenda isso. Em meio aos seus sonhos virão lutas, batalhas. Porque o inimigo não quer que aquilo que o Senhor já gerou no seu coração se realize. E muitas das vezes precisamos entender que aonde o inimigo acha que está atuando é uma permissão de Deus para te levar aonde Ele quer que você chegue. José tem um sonho. No meio desse sonho, algumas coisas começam a acontecer. E aí eu quero citar alguns pontos aqui. Primeiro ponto, o sonho de José era que, assim ele conta para os seus irmãos e para o seu pai, em que eles se curvavam diante dele. Então era um sonho que ele se tornaria líder de alguma forma, né? Irmãos, eu acredito que não tem como alguém num cargo de liderança, em algum momento, não ser decepcionado. O primeiro ponto que acontece com José é uma decepção. Seus irmãos, seus próprios irmãos, vende ele. Você imagina a dor desse homem? Talvez, e eu gostaria que, conforme eu vou falando, você talvez pense no seu problema. Imagina, pessoas que ele ama tanto, vende ele. Pessoas que ele admira, porque são irmãos mais velhos. Tinha alguns ali que vacilava, mas tinha uns que ele olhava com admiração. Aí você imagina ser vendido por aqueles que ele ama. No meio dos sonhos, obstáculos vão aparecer. E obstáculos são esses para que você alcance os seus sonhos. Porque muitas das vezes não estamos preparados para aquilo que Deus já reservou para mim e para você, para aquilo que Deus gerou no nosso coração. Deixa eu contar algo para vocês. Já tive muitos problemas e estou ajustando ainda a minha vida financeira. Ou seja, de trabalho e tudo mais, mas eu nunca soube controlar muito o meu dinheiro. Só que esse ano, final do ano, irmãos, meio do ano já, eu entendi que meu dinheiro tem que ficar com a minha esposa. Eu transfiro para ela. Porque eu não tenho controle, minha esposa senta, abre o computador, ela registra tudo, o que entra, o que sai, ela faz tudo detalhado. E eu não faço isso. Eu gasto aqui, irmãos, cartão de crédito eu já entendi que eu não posso ter mais. Por enquanto não. Isso tem que sair da minha vida. Mas eu não tenho controle
Se eu não tenho controle, como é que eu vou ter algo que eu não consigo controlar? Então, eu entendi que a minha esposa, ela é melhor nessa área. E vou te falar, as coisas estão fluindo de uma maneira que eu falei, por que eu não fiz isso antes? O dinheiro cai, eu já faço Pix. E às vezes ela ainda fica chateada que eu faço Pix para conta errada. Ela fala, não era para essa conta, é para outra. Eu falo, ai meu Deus. Mas o CPF dela tem duas. Aí eu jogo para uma, ou melhor, não é nem que CPF, aparece às vezes, no próprio telefone já vai automático, né? Aparece lá. Ela não era nessa conta, era na outra. Eu falei, mas é só você agora jogar dessa para outra. Mas eu entendi que ela tem um controle melhor nessa parte. Então eu transfiro tudo para ela, irmãos. Às vezes lá na minha sogra lá, a gente fala assim, vamos fazer aí vamos comer uma pizza. Eu falo, tem que ver se minha esposa tem dinheiro, que eu não tenho, fica tudo com ela. Fala com ela aí. Mas eu ainda não tenho esse controle. Mas eu observo nesses meses que por conta disso, por eu não ter o dinheiro para me gastar, isso está me moldando, sabe? Está me mudando. Quando ele chega eu falo, poxa, agora eu tenho que segurar, porque eu tenho um pouco, fica tudo com ela. Aí eu fico, né? Mas Deus, Ele vai nos preparando, porque Ele quer dar o melhor dEle para mim e para a sua vida. Mas às vezes a gente não está preparado. Eu já contei aqui, eu tive um cartão de crédito muito alto, uns anos atrás, e eu estourei ele, irmãos. Eu também não sabia falar não para ninguém, saí emprestando para todo mundo. E aí, mas enfim, isso já foi resolvido. Mas Deus, Ele quer dar para mim e para você. Mas o problema é que nós, muitas das vezes, não estamos preparados e, no meio da tribulação, no meio dos obstáculos que aparecem, começamos a questionar a Deus e a gente não vê José questionando. Eu não sei se você está tendo problema no seu trabalho, na sua faculdade, seja onde for, irmãos, no meio da sua família. Deus só quer que você confie e continue fazendo aquilo que você já faz com excelência. Dá o seu melhor, continue dando o seu melhor. Esses dias aconteceu algo no meu trabalho. Foi estipulado uma meta lá, e era até quarta-feira. Espero que meu patrão não esteja assistindo hoje. Era até quarta-feira. E ganhava um prêmio. E aí, 4 horas antes de encerrar uma semana, eu estava ali para ganhar o prêmio. Ele mudou. Simplesmente falou, vamos estender. E aí quando eu vi a colocação, tinha um outro vendedor abaixo de mim, coisa de R$30 de diferença. Aí eu liguei para o meu gerente e falei, olha só, isso é certo? Porque agora há a possibilidade de até sexta-feira ele me passar. E não deu outra, irmãos. Eu perdi. Ele me passou. Na hora eu fiquei muito triste, chateado. Isso é normal. Somos seres humanos. Na sexta-feira, e aí até segunda fechava o mês, né? E eu na sexta-feira chateado e alguns clientes me mandando alguns pedidos. Eu falei, quer saber também, não vou tirar pedido nenhum hoje. Vou tirar só segunda. Aí eu falei, não, eu vou tirar os pedidos que eu tenho que tirar, porque independente de qualquer coisa, eu vou fazer o meu melhor e vou bater a meta do mês melhor do que todos os outros meses. E aí, na sexta-feira eu fiz mais alguns, na segunda eu concluí e foi meu melhor mês na empresa. Aí meu gerente me ligou, me parabenizou, mas o que eu quero dizer com isso? É que é algo que poderia me chatear, me paralisar, talvez eu não quero fazer mais, de repente, vou fazer o quê? Vou abandonar o emprego? Vou deixar de vender se eu ganho comissão? Mas o que Deus quer é que nós confiamos nele, é que o que nós estamos, que foi nos colocado em nossas mãos para fazer, que façamos com excelência, independente do que está acontecendo à sua volta. E é isso que José fez. Ele foi vendido. Quando ele chega na casa de Potifar, e aí eu quero que você lê só mais um versículo comigo, mais um não. No capítulo 39, vai dizer assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou na mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. Aí olha o que diz no verso 2:
e o Senhor estava com José. E inclusive o Pablo já falou algumas coisas aqui a respeito, Miriam também falou, o pastor Fernando falou. E Deus estava com José. Imagina a situação, agora ele é um escravo, mas a Bíblia diz que Deus estava com José. E aí você conhece a história? Ele chega lá, ele começa a fazer o melhor. Independente da situação que ele se encontrava, ele poderia murmurar, ele poderia estar reclamando com Deus por conta dos irmãos, por conta da situação que ele estava, mas ele não fez isso. Ele entendeu aonde ele estava e para que ele estava, e ele fez o melhor. Como você tem reagido aonde você está hoje, em meio à situação que você se encontra hoje? Tem feito o seu melhor? Porque é isso que Deus está observando, a nossa confiança. Temos confiado plenamente, como diz lá em Provérbios, confie no Senhor de todo o seu coração. Temos confiado? E nesse ponto, quando José é vendido, vai à casa de Potifar, eu quero te mostrar um outro lado de tudo que acontece com José. Quando ele é vendido, ele chega lá, ele é escravo e ele começa a fazer as coisas com excelência. Ele está ali fazendo com amor e é reconhecido. E aí ele passa a comandar toda aquela casa, cuidar de tudo, e ele está num ambiente muito bom. Olha, ele é escravo, daqui a pouco ele passa a ser o cara da casa. Come do bom e do melhor, organiza tudo, está com moral, a coisa ficou excelente. E aqui é um perigo. É nesse momento que eu e você esquecemos de nossos sonhos e nos acomodamos. E paramos, sabe por quê? Porque já ficou bom. Mas ele ainda é um escravo, ele ainda tem um sonho. Mas é a hora que eu e você esquecemos dos nossos sonhos e travamos a nossa trajetória, porque ficou legal. Olha que maravilha, Deus abençoou, agora eu que estou mandando, mas ainda é um escravo, e ainda há um sonho que Deus gerou no meu e no seu coração, e por que paramos? Como diz o pastor Fernando aqui, já falou de uma passagem, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele tem mais, mas muitas das vezes eu e você limitamos, porque achamos que está bom. Só que nesse lugar, José conhece a fartura, ele conhece uma parte boa de comer do bom e do melhor. E aí, como eu te disse, se levanta uma mulher, a esposa de Potifar, como eu te disse, às vezes Satanás, ele acha que está indo contra você para te prejudicar, e na verdade ele está agindo a favor de Deus. Deus permite porque ele quer te tirar dessa zona de conforto. E ele faz com que José passe por todo aquele processo de ser acusado, de tentar sair com a mulher de Potifar, e ele é preso. E aí eu quero que você lê comigo mais uma vez, no capítulo 39, versos de número 20, 21, 20. E o Senhor de José o tomou e entregou à casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, Assim esteve ali na casa do cárcere. E olha o verso 21. O Senhor, porém, estava com José. Olha a situação agora. Estava tudo maravilhoso e de repente ele vai preso justamente? Não. Mas mais uma vez a gente não vê José reclamando. Infelizmente a coisa está fluindo, de repente, blum, desaba tudo e a gente fala: o que está acontecendo, Senhor? Por que isso? Mas estava tão bom, estou te servindo, sou dizimista, sou ofertante, vou à tua casa, estou no ministério. Por quê? Porque talvez eu e você nos acomodamos e o Senhor tem mais para mim e para a sua vida.
é tempo de avançar. Mas como eu disse, para sairmos muitas das vezes dessa zona de conforto, Ele vai fazer algo inesperado na minha e na sua vida, aparentemente de uma forma negativa. Mas a palavra diz: e o Senhor estava com José. Talvez o seu momento hoje é assim. Você estava num momento aparentemente bom e hoje não está, mas eu tenho algo para te dizer: o Senhor está contigo. Não desanime, não pare, é tempo de avançar. Só que agora ele vai para um outro extremo, aonde ele estava num lugar que era tinha comida boa, tinha bebida boa, tinha uma cama confortável. Agora ele vai para um lugar onde é limitado, onde a comida já não é mais aquela maravilha, onde o lugar onde ele tem para dormir já não é também lá essas coisas, mas ele, naquele ambiente, continua fazendo o que precisava ser feito com excelência. E assim, ele é visto com bons olhos, e mais uma vez, ele é colocado como à frente daquele lugar. O que eu estou tentando te mostrar nessas duas partes de José é que, olha, ele, em um primeiro momento, ele está aqui, aparentemente bem, e comendo, e bebendo, e dormindo, nos melhores lugares. Agora ele está no cárcere, sendo limitado por algumas coisas, dormindo em um lugar não tão confortável. E depois disso você conhece a história. Ele revela um sonho, passa-se alguns anos, e o rei manda chamar. E quando ele revela o sonho, o rei o coloca como governador do Egito. Mas repara, aqui o sonho dele se concretiza. Mas antes ele conheceu a fartura e ele conheceu a miséria. Quando ele chega aqui e revela um sonho, e é colocado na mão dele aquilo que revela o sonho de Faraó, e é colocado na mão dele aquilo que Deus revelou para ele, ele já estava preparado para lidar com os 7 dias, 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez. Porque ele passou por um processo mais ou menos parecido. Mas ali Deus estava tratando ele. Deus estava cuidando. Deus estava fazendo ele entender que Deus era na vida dele. E ele não estava ali murmurando, reclamando, mas ele estava entendendo o momento que ele estava vivendo e fazendo o melhor que ele podia fazer. E o que eu te trago nessa noite é o que você tem feito com esse momento que você está vivendo. Como você tem se comportado diante disso? Como você tem comportado no seu trabalho? Como você tem comportado na sua família? Como você tem se comportado em casa? Como você tem se comportado no ministério? Como você tem se comportado? É tempo de avançar. Isso não pode ser somente um banner na sua frente, mas tem que ser uma palavra profética. Deus nos gerou isso no coração do profeta. Se você veio para essa igreja, se você está aqui até hoje, é porque você crê no profeta dessa casa. E eu creio, irmãos, que isso aqui não foi simplesmente porque ele achou legal para colocar, é porque Deus liberou uma palavra. E entenda isso, a igreja, ela vai avançar. Já foi dito que até o final do ano o tempo vai estar em pé, e vamos avançar, irmãos. A gente já pode ver, o estudo bíblico já está diferente. Tem nosso seminário, inclusive ontem eu liguei para ele, mandei uma mensagem, falei: apóstolo, que eu não tenho feito, mas eu vou fazer à distância. Como é que está isso aí? Eu quero fazer, porque eu preciso avançar. Mas depende de mim, depende de você. As circunstâncias não podem nos paralisar, porque Deus tem mais para mim e para a sua vida. E no último ponto, tem um encontro de José com seus irmãos.
E ali é onde seus irmãos ficam espantados em saber que ele é José. E o medo da reação dele, ele tem uma reação totalmente diferente. Ele manda os irmãos se achegarem. E ali os abraça e perdoa. Talvez. E ali ele fala algo. Quarenta e cinco, 5. Ele diz assim: e agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vossa face. Ali ele já entendeu o propósito de tudo aquilo que ele passou, de o porquê ele ter sido vendido, e ele não levou uma mágoa no seu coração diante dos seus irmãos. Talvez esse processo que você está passando, também é preciso liberar um perdão, como a Miriam falou aqui a respeito, mas falando em todas as áreas. Talvez em alguma área com alguém você precisa também liberar um perdão, para que você comece a avançar nesse ano de 2022. Eu não sei o que você está passando, mas a palavra que eu tenho para você nessa noite é: o Senhor está contigo. E tudo o que você está passando, entenda que é um processo para que Deus venha te dar aquilo que Ele já gerou no seu coração. Se coloque de pé. Nesse processo, eu escutei algo do pastor, se eu não me engano, foi o pastor Cláudio Duarte, que ele falou assim: nosso coração, a nossa mente é como um almoxerifado. Uma empresa que tem um almoxerifado, um exemplo, pastor Fernando, tem uma empresa de material de construção, ele tem lá o seu estoque, que ele guarda os materiais que ele usa para vender. Então primeiro entra, para depois sair. O que eu e você temos trazido para o nosso coração e para a nossa mente, porque é isso que vai sair nas nossas vidas. Talvez, como o pastor Fernando falou aqui de amizades, talvez estamos escutando pessoas que não era para estar escutando, ouvindo coisas e guardando que não era para a gente estar ouvindo e guardando. Nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus, buscar mais e ouvir a voz dEle, para que nós possamos colocar para fora, de fato, aquilo que nós já acreditamos que é nele, colocar de fato em prática a nossa fé. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o tamanho da sua luta, mas eu gostaria de orar com você agora nessa noite. Feche seus olhos. Soberano Deus e Pai, ó Deus, mais uma vez estamos aqui numa quarta profética, Pai. Senhor, nessa quarta profética, ou melhor, desde o início do ano, algo foi colocado aqui no seu altar, algo que o Senhor gerou no coração do profeta dessa casa, e assim foi colocado aqui: é tempo de avançar. E aqui está o teu povo, Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor já gerou no coração de cada um sonho, e que o Senhor vai concretizar, mas só depende de mim e de cada um que aqui está. Senhor, eu não sei se cada um aqui já começou a avançar em direção a esse sonho, mas se ainda não, a partir de hoje, isso se tornará diferente, porque vamos avançar, Senhor Deus, e o nosso sonho será realizado. Nos dê força, Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Pai, do processo que estamos passando, e que assim lá na frente possamos entender o porquê de tudo isso. Abençoa, Pai, a cada um que aqui está, cada família representada, Deus, e cada um aqui, eu não sei se todos, mas eu acredito que sim,
no início do ano colocou lá um desejo, algo que espera para esse ano. E a palavra é: confia. Continua seguindo os princípios e a palavra de Deus e confia. Ainda que pareça que tudo está dando errado, confia. Porque Deus irá te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Dá um glória a Deus. Aleluia.